Bom, hoje a ideia do vídeo é falar um pouquinho sobre jogo de posição, alguns detalhes, alguns pormenores do jogo de posição. De antemão, externar alguns agradecimentos aí ao professor Leandro Zago, professor William Batista, Renato Moreira, Anderson Gongora, companheiros que discutem o futebol e que geram constantemente reflexões e que fazem parte do processo particular que eu tenho do aprendizado do jogo, né? Bom, antes de falar de jogo de posição, acho que é interessante nós falarmos sobre a lógica do jogo, né? Lendo a dissertação do Rodrigo Leitão, ele coloca a lógica do jogo como fazer mais gols do que o adversário em um menor número de ações possíveis. E o jogo de posição nada mais do que ele procura buscar essa lógica do jogo da forma dele, né? Uma frase que o Guardiola fala muito, que ele odeia o tic-tac, justamente por causa disso. O objetivo principal é fazer mais gols do que o adversário e o menor número de ações possíveis. E a forma com que ele busca fazer mais gols do que o adversário é utilizando a posse de bola com uma intencionalidade de atrair oponentes, libertar jogadores em suas costas e gerar vantagens, que é o que nós vamos falar, 5 tipos de vantagens. Alguns grandes princípios, conceitos específicos do jogo de posição são importantes, né? Para justamente você identificar um jogo de posição e você ter um nível de assertividade maior. O viajar junto, né? O que seria o viajar junto? Nada mais é do que a equipe progredir no campo de jogo, gerando diversos apoios ao portador da bola, e apoios com características diferentes, apoios de profundidade, apoios ao lado da bola para gerar circulação e retirada de zona de pressão, apoios atrás da linha da bola para gerar continuidade numa posse de bola mediante uma pressão que a equipe não consegue progredir. Enfim, realmente pensar numa unidade coletiva, numa unidade ofensiva. Progredir no campo de jogo junto é muito importante. Tanto num viés de progredir com qualidade e gerando vantagens, quanto num outro viés de articulação de momento. O viajar junto ele te proporciona isso, que é o que muitos treinadores falam, né? O atacar marcando. Se eu pensar na fase defensiva somente quando eu perder a bola, eu vou, nesse momento de perda da bola, estar desequilibrado. Então o viajar junto ele vem justamente para isso. Aí entra a ideia do jogo de posição. Quanto mais desequilíbrios eu gerar no adversário, esses desequilíbrios eles vão ser gerados com a posse de bola. Quanto mais desequilíbrios eu gerar no adversário, melhor vai ser minha progressão e melhor vai ser a minha reação pós perda da bola. Porque eu vou deixar o adversário desequilibrado posicionalmente, e a minha equipe vai estar equilibrada posicionalmente, e vai ter um nível de assertividade na reação de pressionar portador, pressionar receptor próximo à bola muito grande. Então a ideia é articular os momentos com o princípio do viajar junto. Outro princípio muito importante é a estruturação do espaço, ou seja, ocupar o espaço de forma inteligente. Eu preciso ter amplitude, eu preciso ter profundidade para deixar o campo grande e espaçar o adversário, mas eu preciso gerar apoios em alturas diferentes ao portador da bola. Eu preciso controlar as distâncias de relação entre portador e receptor, e isso nós vamos abordar um pouquinho mais para frente sobre os tipos de espaço, espaço de força, espaço de habilidade. É o que nós chamamos de escalonamento. O portador da bola ele precisa identificar o homem livre em diversas alturas. Possa ser que o homem livre está mais próximo, possa ser que o homem livre está mais distante, mas eu preciso gerar esse escalonamento para que o portador tenha o máximo possível de opção, partindo da lógica de progredir com vantagem no jogo. Estruturação de espaço, uma das frases que eu acho muito interessante é que não é a posição que vem até a bola, é a bola que vai até a posição. Mas, para que a bola vá até a posição precisa criar linhas de passe para que tenha essa progressão. E entra nessa questão de estruturação de espaço. Outro princípio importante do jogo de posição é a questão do encontrar o homem livre. Vamos supor que o adversário nos pressiona num sistema 4-4-2 e nós estamos num 4-3-3. Quem é o homem livre desse sistema num submomento de construção? Partindo da ideia que na grande maioria das vezes as equipes elas vão querer ter vantagem numérica na linha defensiva, porque é um espaço que está mais próximo do seu próprio gol. Então, sempre nessa lógica, nós vamos ter vantagem no submomento de construção.
nós temos um 7 para 6. Se eu deixar 3 atacantes, os caras deixarem 4, nós vamos ter um 7 para 6. E no jogo de posição nós precisamos inserir o goleiro no modelo. Então nós já vamos ter uma situação de 8 contra 6. E numa situação em que o adversário nos pressiona com 4-4-2 e nós estamos num 4-3-3, o primeiro homem livre nada mais é do que o volante, certo? E aí a principal ideia de encontrar o homem livre é encontrar esse primeiro homem livre e transportar esse homem livre lá próximo ao gol adversário. E através dessas interações intencionais que geram coordenações. De conduzir para atrair, de ter essa boa estruturação do espaço. Tudo isso diz respeito a encontrar homem livre, né? Porém, todos esses grandes princípios, todos esses conceitos, eles precisam ser entendidos, obviamente, mas nós precisamos entender as dinâmicas de primeiro homem, de segundo homem e aí sim de terceiro homem. Existem 4 espaços que o primeiro homem, que é o homem da bola, ele precisa controlar. O espaço em suas costas é um espaço que ele precisa controlar, e aí eu controlo com esse giro de pescoço, eu preciso fazer o mapeamento das minhas costas para antecipar acontecimentos. O espaço entre eu e bola, o espaço entre bola e adversário, e o espaço nas costas do oponente. Caso eu consiga controlar esses 4 espaços, nós já podemos passar para um segundo homem. Porém, esse primeiro homem, ele precisa ser independente, ele precisa ser autônomo, ele precisa sustentar muito bem a pressão, para que ele consiga ter intencionalidade de atrair e libertar jogadores. Que é o que nós vamos falar agora, que é a situação de 2 para 1. A situação de 2 para 1 é a seguinte, os tipos de posicionamento do receptor. O receptor, e aí em cada posicionamento existe uma intencionalidade diferente. O receptor ele pode ocupar as costas do oponente pensando em dividir a atenção do oponente e também quando ele receber essa bola ele já progredir eliminando esse oponente. O receptor ele pode ocupar o lado do oponente pensando em dividir a atenção e também pensando em progredir com vantagem, mas aí ele já teria que dar um primeiro toque mais em progressão, mais orientado. E tem a ocupação do espaço na frente do oponente, com a intencionalidade de atrair algum tipo de marcação e libertar algum companheiro. A questão de gerar espaço e tempo em benefício próprio ou gerar espaço e tempo em benefício do colega. Esse tipo de posicionamento em que o receptor ele vem na frente do oponente direto ao homem da bola, ele gera espaço e tempo em benefício de um possível receptor lá na frente, que são os movimentos de atrações. E o outro espaço seria as costas do portador da bola. Partindo do entendimento do primeiro e do segundo homem, nós temos que ir para o terceiro homem, que é uma situação em que existe uma interação intencional que justamente gera a coordenação de movimento, né? Então, o terceiro homem nada mais é do que a colocação de um homem livre através da interação entre primeiro e segundo homem. O segundo homem ele serve como uma ponte para encontrar esse terceiro homem, que possivelmente vai estar numa situação vantajosa de progressão. Certo? E aí existem diversas dinâmicas de terceiro homem, né? Eu posso encontrar esse terceiro homem do mais próximo para o mais distante, do mais distante para o mais próximo, colocar jogadores de frente para o jogo, né? Então é muito importante esse entendimento. Partindo do entendimento dos grandes princípios, da dinâmica de primeiro, de segundo e de terceiro homem, nós precisamos entender quais são os tipos de vantagens existentes em qualquer que seja o jogo, mas no jogo de posição ficou muito específico, né? Existem alguns princípios gerais, né, que alguns autores abordam, que falam que nós sempre precisamos buscar a superioridade numérica. A superioridade numérica é um dos princípios do jogo de posição, mas não é a única vantagem. Partindo da ideia que quando nós progredimos no campo de jogo e chegamos próximo ao gol adversário, na grande maioria das vezes eles vão conseguir ter vantagem numérica, porque eles vão conseguir colocar muitos jogadores atrás da linha da bola, eles vão ter vantagem numérica. E aí nós precisamos entender os outros tipos de vantagens, né? A vantagem posicional, que é uma vantagem muito importante no jogo de posição, que nada mais é do que eu, como receptor, estar mais próximo do gol adversário do que o oponente direto, né? A vantagem qualitativa, que é quando eu sou melhor do que o meu adversário. A vantagem cinética, que é quando eu saio antes do que o meu adversário em algum movimento de busca de espaço, de ganho de espaço, né? A vantagem do movimento. E a vantagem socioafetiva é quando nós nos interagimos melhor do que o adversário. Uma possível situação de 3 contra 3, a nossa interação é melhor do que a interação do adversário e nós vamos ter vantagem socioafetiva.
Partindo do entendimento dos grandes comportamentos, dinâmica de primeiro, segundo, terceiro homem, de vantagens, né? Vantagens numéricas, socioafetivas, qualitativas, cinéticas e posicional, nós conseguimos ter um entendimento um pouco melhor do jogo de posição. Porém, não acaba somente nisso. Né? O jogo de posição ele tem um grande repertório de ideias, grande repertório de conceitos, e o entendimento dos detalhes, dos pormenores, vai fazer com que você realmente consiga aplicar jogo de posição. Né? Existem dois tipos de espaço que aí tem relação direta com a característica do atleta, o espaço de força e o espaço de habilidade. Eu estou fazendo um intensivão e assistindo os jogos do Barcelona na época do Guardiola, e é impressionante como ele consegue manipular o jogo para os espaços de habilidade em detrimento dos espaços de força. Por que isso? No seu triângulo de corredor central ele tinha Sérgio Busquets, Xavi e Iniesta. Eles são jogadores de espaço de habilidade. O que é o espaço de habilidade? Espaços curtos, onde o jogador ele precisa ter um belíssimo controle da bola, uma belíssima relação com a bola, justamente para gerar essas interações intencionais de primeiro homem, de segundo homem e de terceiro homem. E o outro espaço, que é o espaço de força, é um espaço maior. Ou seja, no espaço de habilidade eu preciso dominar o espaço e no espaço de força eu preciso ganhar o espaço. Nesse Barcelona, cara, ele tinha o Vidia como extrema, tinha o Pedro, ele utilizava o Messi como falso 9, o Dani Alves, em alguns momentos o Maxwell do outro lado, enfim. Tinham poucos jogadores que ganhavam o espaço, a grande maioria dominava o espaço, e ele sabendo disso, ele manipulava o jogo para as características dos atletas dele. E isso é muito importante, nós entendermos quais são as características dos nossos atletas para fazer um jogo de posição cada vez melhor. Bom, existem diversos outros conceitos, diversas outras ideias, como ações prévias ao passe, a orientação do passe, a orientação do corpo, a velocidade do passe, a direção, trajetória, enfim. Porém, eu acredito que esses conceitos mais básicos, eles já te dão uma... Eles já ligam um farol e podem ser norteadores para esse processo de vocês de busca do entendimento do jogo. Como eu falei, lógica do jogo. O jogo de posição serve para atingir a lógica do jogo. Né? Além da dissertação do Rodrigo Leitão, ele aborda justamente sobre isso. Que lógica do jogo nada mais é do que nós conseguirmos fazer mais gols do que o adversário, utilizando o menor número de ações possíveis. O jogo de posição é isso. Eles buscam fazer mais gols do que o adversário, mas através das ideias, através desses conceitos de atração, de libertação, de vantagem, e isso faz com que o jogo de posição, não que ele seja melhor, não que ele seja pior, mas apenas uma ideia de jogo. Né? O futebol não existe essa de certo ou errado. Existe convicção nas suas ideias e principalmente operacionalização delas. E acima de tudo, desenvolver o atleta. O jogo de posição ele te proporciona desenvolver muito o atleta, porque se o atleta ele não tem os conteúdos técnicos individuais muito bem interiorizados, é um jogo que, querendo ou não, expõe o atleta. Como assim expõe o atleta? Fica visível quando o atleta não tem esses conteúdos técnicos individuais. Num posicionamento corporal vantajoso, num primeiro toque orientado, numa relação bola, num drible. E aí eu poderia dividir o drible em 3 partes: drible de força, drible de velocidade e drible de repertório motor. Então o goleiro ele precisa participar bastante do jogo, então o goleiro precisa ter uma boa relação com a bola, o zagueiro precisa entender o espaço, quando ele precisa arrastar para atrair, quando ele precisa passar, enfim. Acho que deu para falar um pouquinho do jogo de posição. Desculpa o amadorismo da filmagem, mas realmente a ideia é compartilhar ideias, compartilhar informações. Beleza, galera? Obrigado, tamo junto.